Uma das maiores dificuldades dos pais de crianças pequenas é lidar com o ataque de birras, não é mesmo? Pois é, nesse vídeo eu vou te mostrar o que você deve fazer diante de um ataque de birra de uma criança. Eu sou Vivian Cirineu, sou médica, pós-graduanda em Neurociências e Desenvolvimento Infantil e educadora de pais, formada pela Associação da Disciplina Positiva Norte-Americana. Se você se interessa por esse assunto, se inscreve aqui no canal, curte, comente e vamos fazer esse conhecimento chegar para mais pessoas. As birras são as descargas emocionais. É aquela emoção que veio tão forte que a criança não consegue lidar, não sabe lidar com aquilo e explode, extravasa. O que acontece é que o cérebro só completa a sua maturidade das regiões que processam a emoção por volta dos 20, 25 anos de idade. Pense em você. Às vezes não é difícil você estar no controle dos seus sentimentos? Você sempre consegue? Imagine uma criança que ainda está com o cérebro em construção. Então, primeiro eu vou te falar o que você não deve fazer. Você não deve ceder àquilo que a criança está pedindo na hora do ataque da birra, na hora do ataque do estresse. Por quê? Porque crianças aprendem o que funcionam. Imagine o que você está ensinando para a criança se ela berra, se joga no chão e você imediatamente dá o que ela está pedindo. Ela vai entender que, opa, se eu me comportar assim, funciona, eu vou ter o que eu quero. Então, se ceder não é o que você deve fazer, o que você deve fazer? A primeira coisa, todos devem se acalmar. E aí precisa conhecer a sua criança, porque algumas crianças, elas gostam do abraço, elas querem o adulto para se acalmar junto, mas outras não, outras precisam de espaço. E aí você pode ter um canto, se você estiver na sua casa, que seja um lugar que ela se acalme, o quarto dela ou a cama dela, mas não é um lugar de castigo, é um lugar que ela se sinta confortável, segura para que ela possa respirar. E aí sim, você já deve ir ao longo do tempo ensinando como ela deve se acalmar. Não adianta tentar ensinar na hora que ela está no estresse. As ferramentas para se acalmar, o contar até 10, o respirar, existem inúmeras. Isso tem que ser ensinado ao longo da vida, para que na hora do ataque você lembre o que ela pode escolher fazer para se acalmar. Mas lembre-se que a criança, muitas vezes, não consegue se acalmar sozinho. E se nada dessas coisas funcionam, às vezes o choro é a própria autorregulação. E aí chorar vai liberar a tensão. Então respeite esse momento da criança, porque não adianta ensinar nada, não adianta corrigir nada na hora que o cérebro está explodindo. Precisa se acalmar primeiro para depois conversar. E se você estiver em público, você precisa levar a criança para um lugar seguro. E um lugar seguro é principalmente longe dos olhares julgadores. Imagine uma cena que você está no supermercado e a criança se joga e começa a gritar e berrar. Todas as pessoas ao redor vão olhar para ver o que está acontecendo e muitas delas estarão julgando. E essa mãe aí, olha, não põe limites. Eu sei, gente, já aconteceu. Enfim, o que você deve fazer? Leve a criança para o carro, para a porta do supermercado. Tire a criança desse cenário. Espere esse tempo dela se acalmar. Às vezes você vai precisar levar ela mesmo para fora do supermercado e falar, nós vamos nos acalmar. Quando você se acalmar, a gente entra e tenta de novo. E aí, quando ela se acalmar, você tenta descobrir o motivo da birra. Foi algo que ela queria, faça combinados e aí converse para resolver o problema. Uma outra maneira importante de manter a criança segura é, se ela estiver batendo a cabeça em algum lugar que ela possa se machucar, leve ela para um sofá, para uma cama, para um lugar macio em que ela não se machuque. Se não tiver esse lugar, que seja o seu colo. Você é o responsável por proteger a sua criança. Ela não está fazendo isso para te provocar, não está fazendo isso de propósito. Ela não consegue se autorregular e essa é a maneira que ela encontrou de extravasar. Em um outro momento, você vai pensar quais foram os motivos que a criança teve aquele ataque de birra.
Será que foi alguma necessidade não atendida? Ela estava com sono, com fome? Como eu posso prevenir que isso vá acontecer de novo? Foi uma falta de combinado? Nós fomos ao parquinho e não combinamos que hora seria a hora de voltar? Não demos os avisos com antecedência. Às vezes a criança precisa de um tempo de processamento cerebral. Olha, daqui a 10 minutos nós vamos embora. Então você faça essas coisas, esse momento da calma na hora da birra, mas depois que ela passar, precisa fazer todo esse pensamento para evitar que isso aconteça de novo. Porque sim, vai acontecer, mas muitas cenas, muitas situações serão evitáveis se você souber lidar com esses desafios da infância. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de curtir e comentar.